Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Iremos começar hoje uma nova revisão sobre História e Geografia. A nossa prova de hoje também será objetiva e o conteúdo trabalhado é tudo que nós já estudamos em sala de aula. Então, a prova vai fazer uma breve revisão com vocês, ok? No capítulo 1, trabalhamos sobre a escola. Então, o que vocês viram no capítulo 1? Resumidamente, no capítulo 1, nós fizemos entrevista, né? Onde vocês entrevistaram alguns funcionários da escola e a Pro ensinou a vocês como que era essa entrevista e vocês executaram isso. Aprendemos também sobre os diferentes tipos de escola. Então, algumas escolas têm alguma semelhança com a nossa, como aqui nessas imagens. Tem um quadro verde nas duas imagens, então é uma semelhança, né? Porém, na sala de aula da África, os alunos estudam no chão, eles não possuem mesas e cadeiras, então isso é uma diferença, né? Aqui, a sala de aula no Mato Grosso do Sul tem algumas semelhanças também, como o quadro verde, eles possuem mesas e cadeira, porém a sala deles é mais aberta, né? Possui mais ventilação, por ter algumas partes que não apresentam janelas. Tem essas duas salas de aula também. A do Japão tem alguma semelhança com a nossa também, como o quadro verde, as mesas e cadeiras, né? Aqui eles fazem uma oração, um agradecimento antes de iniciar a aula. E aqui essa sala que é muito parecida com a nossa. Tem o quadro verde, mesas e cadeiras, apostila. Então, o capítulo 1, ele falou sobre os diferentes tipos de sala de aula. Fizemos entrevista com alguns funcionários da escola também, certo? Vamos lá para o capítulo 2 agora, página 120. No capítulo 2, escola, lugar de convivência. Então, o que nós aprendemos no capítulo 2? Falamos sobre espaço coletivo, importante, gente. O que é espaço coletivo? Espaço coletivo é o espaço utilizado por muitas pessoas, certo? Então, aqui falamos sobre esse espaço, né? Falamos também que na escola convive diferentes pessoas em diferentes lugares, na sala de aula, no pátio, na cantina, nos corredores e nos jardins. Então, esses são os espaços coletivos, né? É onde nós utilizamos em grupo, né? A nossa turma, outras turminhas da escola também. Aqui fizemos algumas atividades, vocês reescreveram sobre algumas regrinhas que deve ter na escola, como, por exemplo, as pessoas devem cuidar dos lugares onde vivem e respeitar todas as outras que também vivem ali. Então, nós devemos cuidar, né, da nossa escola, do espaço que nós utilizamos todos os dias para estudar. Escreveram alguns deveres em relação ao espaço da escola, então, manter sempre limpo e organizado, jogar lixo no lixo, não rabiscar mesas e carteiras, respeitar todas as pessoas da escola ou em todos os lugares também, né? O papai, a mamãe, os parentes, em todo lugar que nós tivermos, temos que ter o respeito pelas pessoas, né? Falamos aí também sobre as pessoas com deficiência, como Edgar, o que ele precisa para se locomover nos espaços coletivos. Ele precisa de piso adequado, ele precisa de rampas e elevadores, portas mais amplas. Então, ele tem algumas necessidades especiais para o ambiente onde ele vive, né? Onde ele estuda. O que mais, gente? Então, falamos aí de algumas regras que devemos ter na nossa escola. Falamos também sobre aqui, ó, o regimento escolar, que a Pro até pegou o regimento da escola, leu junto com vocês, fui pontuando regrinha por regrinha sobre esse regimento. Então, tá falando aí, ó, as escolas têm regras específicas que estão reunidas num documento chamado Regimento Escolar. Então, o que é o regimento escolar? Vocês vão ver aí, ó. O regimento escolar é um conjunto de regras que determinam como deve ser a organização da escola. Ele contém os objetivos da escola, os níveis de ensino que oferece e suas regras de funcionamento, normas que devem ser seguidas pelos funcionários, professores e alunos,
direitos e deveres de todos que convivem no ambiente escolar. Então, essa parte é muito importante vocês lerem e estudarem ela, certo? E a partir daqui foi desculpa, gente, a entrevista com o diretor, onde vocês foram me falando algumas perguntas. Eu coletei esses dados, lembram? Fiz essa entrevista escrita e passei para a nossa diretora. Infelizmente, não conseguimos ter retorno, porque foi bem na semana que nós tivemos que parar com as nossas aulas. Assembleia na sala de aula. A Pro gravou um vídeo em uma das nossas primeiras videoaulas explicando certinho o que é essa assembleia. Então, olha lá, o que é assembleia? É uma reunião de várias pessoas que têm questões em comum para resolver, certo? Aonde ela acontece? Em locais como prédios e condomínios. O que mais que é interessante para vocês? Como que nós podemos realizar essa assembleia? Uma das formas de resolver isso é realizando uma votação, que pode ser feito por meio de uma assembleia. Por exemplo, se nós quisermos fazer algo diferente na nossa sala, então nós iremos realizar uma assembleia, onde cada um vai expor a opinião, e através de votação, nós iremos eleger qual é a melhor ideia que alguém teve. E essa reunião, onde cada um vai expor a sua ideia, ela é chamada de assembleia, tá? Então, leiam atentamente esse textinho que fala sobre assembleia, tá bom? Que é importante. Então, aqui tá falando a instrução para a realização de uma assembleia na classe. Por exemplo, relembrar a todos o motivo da assembleia. Então, a gente tem que relembrar o porquê que a gente tá fazendo aquela assembleia, né? Não é uma simples reunião, tem que ter um motivo, um assunto a ser discutido. Combinar como cada participante se inscreverá para falar uma forma comum é levantar a mão. Então, não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Levanta a mãozinha, os colegas irão ouvir a sua opinião. E assim por diante, um falando de cada vez. Então, tem aí as instruções para a realização de uma assembleia na classe, tá? Então, eu peço que vocês leiam atentamente todo esse textinho da assembleia e também as instruções para a realização da assembleia na classe. Ok, gente? E aqui está falando, né, sobre a turma do Luan que realizaram uma assembleia. Aqui seria para nós realizarmos a nossa também, que infelizmente não foi possível. Mas, se Deus quiser, isso logo vai passar. E quando a gente retornar para a nossa sala de aula, aí sim nós iremos retomar com essas atividades que não foi possível fazer. Ok? E aqui foi algumas atividades, né? Um dever de casa que a Pro passou também para vocês. Então, estudem com atenção, leiam os textinhos, tá bom? Voltando, o capítulo 1 falou sobre os diferentes tipos de sala de aula, falou sobre as escolas, né? Vocês realizaram uma entrevista. No capítulo 2, falou sobre a assembleia, falou sobre o regimento escolar, que é importantíssimo vocês estudarem o que é o regimento escolar, o que contém nele. Importantíssimo vocês estudarem instruções para a realização de uma assembleia na classe, ok? Então, essa foi a nossa revisão de História e Geografia. Tenho certeza que vocês irão conseguir, porque vocês são capazes e a Pro acredita muito em vocês, ok? Qualquer dúvida, me chamem. A Pro estará online no período da tarde. Se precisar tirar alguma dúvida, a Pro estará disponível para vocês, ok? Se vocês conseguirem somente através da videoaula, fica a critério de cada um, tá bom? Mas a Pro está disponível para tirar todas as dúvidas que surgirem. Um grande beijo, fiquem com Deus e boa provinha!